Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje vou passar aí uma dica de hiperperformance. Vamos lá. Quantas vezes você já se deparou com isso? O cálculo atingiu o tempo limite, porque você estourou o seu processamento, ou então a memória RAM, né? A memória RAM também da máquina que você está usando aí pode não ter aguentado. A intenção é o seguinte, essa aqui é uma tabela de detalhes. Você nunca vai ver 100 mil linhas numa tabela de detalhe, tá? Isso é quase impossível, né? Você olhar o detalhe de 100 mil linhas assim, humanamente falando, você não vai passar por 100 mil linhas uma por uma, né? Você vai ter que ir filtrando seus detalhes até você chegar no seu formato compacto, né? Até você chegar num número de linhas aceitável, que você vai conseguir ver esse tipo de informação. Como é que a gente faz para reduzir esse aplicativo aqui, né, para que não estoure o seu processamento e deixe tudo mais performático, né, para que a sua concorrência com os outros usuários fique bem melhor e para que todo mundo possa navegar tranquilamente. Vamos ver como fazer isso com o DAG, tá? Então, eu tenho aqui esse meu arquivo, o exemplo 2, tá? Ele de RAM, ele consumiu aqui 2.2, né, nessa minha máquina aqui, ela tem 16 de RAM, esse servidor, é normalzinho, tá? É como se fosse um notebook. De CPU aqui ele começou a processar, deixa eu até inserir um campo aqui para vocês darem uma olhada. Ele começou a processar, ele chegou a um pico e não parou nunca mais. Vou colocar o campo data 2 vezes. Agora ele apareceu, deixa eu excluir o campo data. Agora ele vai calcular de novo. Bom, aí para mostrar 163 milhões de linhas é algo absurdo, né? Ele vai começar, ele pegou uma thread aqui do processador, vai começar a processar e não vai parar nunca mais, né? Porque são 163 milhões de linhas, ninguém vai ver isso. Você pode tanto parar, né, o cálculo aqui no complemento, tá? Mas a ideia é que você consiga fazer aplicativos menores, tá? Mais performáticos. Esse aplicativo aqui no exemplo 2, deixa eu até parar aqui que ele vai travar o computador. Para isso, você vai ter que trabalhar com o DAG, né, ou Dynamic View, tá? A ideia é que os arquivos sejam reduzidos para que você não precise sangrar, né, o processamento ou o RAM do seu servidor, tá? Então aqui nesse arquivo 2, voltando, é um arquivo que tem milhões de linhas, né? Eu tenho um outro arquivo aqui, que seria o meu arquivo de capa, né? Onde eu vou estar filtrando as informações. É importante, no seu arquivo 2, a carga de dados tem que ser via QVD e sem transformação nenhuma, tá? Você não pode colocar transformação aqui, nesse arquivo que vai alimentar ou gerar outros pequenos arquivos. Tudo bem? A transformação tem que ser num ETL incremental aí que você precisa transformar só uma pequena parcela de dados depois embutir no seu QVD, tá? E como é que funciona o filtro aqui que você vai fazer? Bom, primeiro você tem que pegar o seu campo de granulidade de filtro, aquele que vai causar mais impacto, tudo bem? No caso aqui, o meu é o campo data, tá? Mas se você tiver um ID, o ideal é que você use o ID. Tudo bem? O ID da sua tabela. Se puder, inventa, tá? Cria um raw num com o nome da tabela, cria um raw num com o nome do campo, inventa um ID que seja único e exclusivo por linha, que aí fica até mais fácil de você filtrar, que você consegue atingir uma granularidade maior ainda. Que você embute vários filtros nele e você consegue determinar pelo Exist somente aqueles IDs, tudo bem? Mas no caso aqui eu vou trabalhar como data, tá? Como se data fosse o meu ID, porque é o campo onde eu atinjo o menor nível de dados quando eu filtro apenas um valor, tá? Como é que a gente vai fazer para colocar o DAG? Bom, a gente vai ter que criar uma tabela inline, eu já até criei aqui, deixei comentado, vou descomentar, para quê? Essa tabela inline ela vai receber os valores possíveis de filtrar, tá? E depois a gente vai passar uma condição de exist, né, de exist para esse QVD. E apenas um, tá? Você não pode colocar mais do que um exist aqui. Por quê? Se você colocar mais do que um, você perde a super performance de carga, tá? Quando você trabalha o QVD sem transformação e com apenas uma cláusula no where, que é o exist, apenas uma, você ainda está dentro das condições de super velocidade de carga.
tá bom? Então, com esse computador aqui com uma velocidade de notebook aí 16 de RAM e um Pentium, deixa eu ver isso aqui, Pentium não, né? É um Core 7. Bom, você vai conseguir uma performance até muito boa. Eu tenho aqui a descrição do ODAG, né? O meu campo data vai ser o campo que eu vou filtrar. Eu tirei o COT e o delimitador, porque ele vai ser por linha, né? Afinal, uma tabela inline. E aqui eu coloquei a condição de exist da data, tá bom? Aqui no nosso arquivo leve, que é o arquivo que eu já tenho as informações agrupadas, eu tenho a contagem de 163 milhões de linhas. Se a gente for fazer a comparação entre os tamanhos dos arquivos, deixa eu pegar aqui, ó. O arquivo leve tem menos de 1 MB e o outro tem 1 GB e 500, né? Tem 1 GB e meio. O que a gente vai fazer? Vou vir aqui no arquivo leve e vou criar as minhas chamadas, né? Para fazer os arquivos menores, para que o cliente possa ver a nível de detalhe onde seja humanamente possível analisar, tá bom? Então vou vir aqui no editar, vou criar os meus ODAGs com base nessa contagem aqui, que é a contagem total de número de linhas, e eu vou definir para 130 mil linhas, tá bom? Quando eu atingir 130 mil linhas, vai ser o aceitável para rodar o ODAG ou então para gerar Dynamic View. Vamos fazer a comparação dos dois, aí você pode decidir, né, o que você achar melhor. Vou vir aqui em links de aplicativo, foi, criar nova. Nome do aplicativo vai ser detalhe ODAG, não pode ter espaço se eu não me engano, vou colocar um underline aqui, é o exemplo 2, então vamos pegar aqui o exemplo novos 2. A expressão da contagem vai ser a mesma da contagem total de linhas. Esse 891 é porque é o número de vezes que eu rodei, né, a tabela no outro arquivo. A contagem máxima, 130 mil linhas. Estou colocando 130 mil para dar um exemplo grande, tá? Mas você pode até reduzir o seu arquivo, tá bom? Número de aplicativos gerados, vou colocar 2. Tempo de duração, 1 hora, tá bom? Porque se você deixar muito tempo também, aplicativos ODAG que são gerados aí vão ser gerados aos montes, pode bagunçar ou a área de trabalho do cliente ou a streaming, então é legal você pôr um tempo de duração para ele, tá? Tempo de retenção 1 hora, visualização padrão do aplicativo, ele vai ser publicado na área de trabalho de quem for decidir gerar o ODAG. Então vou estar criando aqui, esse aqui vai ser o modelo ODAG, ele está fazendo um vínculo, criou aqui o botão. Então temos aqui o modelo ODAG. E vou criar também um Dynamic View, né? Se você quiser imputar de repente o seu load no mesmo aplicativo, você também tem essa opção. Então, vou colocar aqui detalhe. Esse é só detalhe mesmo, porque não precisa do ODAG, né? Não vai gerar um outro aplicativo. Vou colocar, é o exemplo 2. Isso aqui. Número de linhas, expressão de linhas. A gente vai colocar aqui a expressão, contagem máxima 130 mil linhas, tá? Dá um criar. E ele vai puxar os itens mestre, né? A visualização mestre do outro aplicativo. Dá um concluir. Vou vir aqui em data, vou selecionar uma data qualquer, pode ser essa primeira, 1/7/2017. Já bateu, menos de 130 mil linhas. O botão do ODAG já ativou, está verdinho. Vamos ver quanto tempo ele gera esse aplicativo. Vou clicar aqui em gerar. Ele vai dar uma estimativa de quanto tempo ele leva para gerar esse aplicativo. Enquanto isso, a gente pode ir trabalhando, né? Enquanto vai vendo um detalhe, você vai vendo a informação acumulada. E você vê aqui, ó, que o consumo do servidor em memória até que está bom, né? Você viu que o aplicativo ele tem 1,5 GB de tamanho. Porém, quando você trabalha com ODAG e daquela forma do QVD com existe, ele fica bem otimizado, tá? Depois a gente volta aqui com o resultado para vocês verem quanto tempo durou para gerar esse ODAG. Carga do aplicativo bem sucedido, né? ODAG gerado. Então a gente tem aqui as seleções que foram feitas, a data de valor, o processo da carga, né? Quanto tempo levou. Pelo visto, menos de 2 minutos, né? Levou a carga. Então, muito rápido. Você resumiu quanto que era mesmo? Você resumiu
163 milhões de linhas em 103 linhas em menos de 2 minutos. É muito performático isso, tá? Vale a pena você trabalhar com isso. E quando você veio aqui na carga do ODAG, deixa eu já checar aqui o arquivo pronto, você tem um arquivo que é extremamente reduzido, tá bom? Você pode abrir aqui o seu aplicativo, ó, seu aplicativo temporário, ele vai abrir muito rápido e o tamanho dele ficou extremamente reduzido. Vamos ver aqui o nome do aplicativo quando ele abrir. Ó, exemplos novo 2, clique, traço Yoshida Click. Se a gente vir aqui no QMC, vou estar atualizando, vamos ver se ele vem, veio. Aqui ó, já tenho gerado, né? Exemplos novos 2. Ficou com 0.16 megas de tamanho, tá? Ele ficou menor, inclusive, do que o arquivo leve, né? Que é o arquivo agregado. Então, vale muito a pena você trabalhar com isso e é muito performático. Em menos de 2 minutos, com um notebook de 16 GB aí, o Core 7, você que trabalha na empresa aí que tem um servidor ferrado, você vai ter uma Ferrari nas mãos, né? E para você que não tem uma Ferrari nas mãos, também serve aí, ajuda a transformar o seu Fusquinha numa Ferrari, tá bom? E agora a gente vai ver também como é que performa isso no Dynamic View, né? No Dynamic View, como é que você vai trabalhar isso no conceito dentro do próprio aplicativo, tá? A gente vem aqui no aplicativo leve, né? Esse aqui é o exemplo 2, ó. Ele está com a pasta de detalhe aqui e os outros dois KPIs. Ó, subiu rapidão, né? Não deu aquele problema de cálculo parado, né? Ou que o cliente fica extremamente zangado. E, bom, vamos ver aqui o Dynamic View, mas o desempenho vai ser praticamente o mesmo, tá? O que você tem que informar é que o tempo de espera para gerar essa tabela é de aproximadamente 1,5 minutos, porque não dá para fazer tanta mágica assim também, né? A menos que a empresa invista realmente num servidor Ferrari, né? Então, vamos lá, clicar aqui em concluir a edição, 20:46, vamos ver quanto tempo demora para carregar o Dynamic View. Galera, gráfico carregado 20:47, menos de 2 minutos você processou aquela porrada de linha e conseguiu converter o gráfico carregado aqui dentro do seu próprio aplicativo, tá? Informação importante, vocês viram que quando eu arrastei o Dynamic View, ele já caiu dentro das condições abaixo do 130 mil linhas e já botou para processar esse aplicativo, tá? E o interessante aqui do Dynamic View ele criou a primeira visão, certo? Essa visão ela só vai ser atualizada depois que você fizer todas as outras seleções, né? Você tem a opção de clicar e atualizar para não ficar processando toda hora, certo? Para você não ficar consumindo os dados toda hora. Então você clica aqui em concluir a edição, né? Eu vou estar trocando a data aqui só para mostrar um exemplo. Então vou colocar aqui 31/12/2017, por exemplo. Vou pegar essa data aqui de 31/12. A gente tem 122 mil linhas. Vou dar um concluir e ele fica com uma exclamação aqui, ó, tá vendo? Renove a visualização para atualizar o gráfico com os dados mais recentes. Você tem a opção de atualizar, né? E renovar a visualização. Então, clicar aqui em renovar a visualização, atualizar. Aí ele faz o processo com a seleção nova. Se você clicar aqui nas informações do Dynamic View, opa, apareceu aqui embaixo. Bom clique, ó, mais uma dica aí para clique e dar uma olhada nesse botão onde ele está aparecendo, porque ele apareceu lá embaixo. Mas aqui, ó, você clica aqui, você tem as informações do filtro que estão sendo executados, né, das seleções que estão sendo executadas para gerar a visualização, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês hoje. Espero que essa dica ajude muito, muito mesmo, tá? Quem tem problema aí de hardware, quem está sofrendo com um pouco do servidor, tá certo? E a gente se vê em um próximo vídeo. Desejo a todos muito sucesso.